já assistiram o clássico Carruagens de Fogo? Se não assistiram, assistam. No fim do filme, este cântico, esta música, ela é entoada no templo, na igreja, no dia do Senhor. Eu li ontem um artigo interessante contando a história narrada no filme Carruagens de Fogo, do irmão Eric Liddell, que era conhecido como o escocês voador, porque ele foi um grande corredor, um campeão olímpico, ele bateu recordes, e uma de suas frases famosas, quando ele sendo crente e já sentindo o chamado missionário, e perguntado por sua irmã por que ele ainda insistia em correr, ele respondeu então que Deus havia feito ele veloz, havia feito com que ele corresse muito e ele fazia isso para a glória de Deus. Eu li um artigo ontem interessante do Dr. Albert Mohler, falando que a frase não se encerra com esta expressão do Eric Liddell, mas ele, aproveitando o momento dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ele disse que Liddell concluiu também dizendo assim: e Deus me fez para a China. E aí muitos não conhecem o final da história de Liddell. Ele depois desiste da sua carreira promissora como atleta e ele vai então pregar o evangelho na China, e ele se dedicou até o fim de sua vida. Neste período, como missionário na China, ele então experimentou aquele momento da Segunda Guerra Mundial, quando o Império Japonês invadiu a China e estuprou muitas mulheres e matou muita gente, uma vergonha até hoje que o país, o Japão, não reconhece, nunca pediu perdão aos chineses. Liddell então mandou sua esposa e seus filhos para o Canadá, mas ficou com a igreja chinesa naquele período de turbulência. E a história então conta que ele foi preso, ficou no campo de concentração, e lá ele continuou testemunhando da sua fé e pregando o seu evangelho, ou pregando o evangelho do Senhor, o evangelho que ele cria e que fez então ele dizer: Deus me fez para a China. E a história se conclui poucos dias antes da guerra terminar. Liddell já estava bem fraco, doente, ele contraiu um tumor no cérebro e lá no campo de concentração ele morreu, mas o seu testemunho permaneceu. E aí o Mohler, ele encerra o artigo chamando a atenção para os atletas olímpicos, no caso do seu país, americanos e cristãos, que procurassem a mesma glória ou buscassem glorificar da mesma forma, assim como Liddell glorificou ao seu Senhor, que eles fizessem o mesmo. E aí eu achei bonito, e infelizmente é algo que a nossa imprensa fortemente de esquerda, socialista, ela não faz questão de anunciar, né? Anunciar que Michael Phelps, que já tentou suicídio anos atrás, depois se converteu a Cristo, sua vida mudou. Ninguém diz isso. Que 2 medalhistas de ouro, saltos ornamentais americanos, tributaram a sua vitória, a sua medalha a Cristo, razão da sua vida e da sua fé. Outra atleta olímpica, também americana, tributou o seu ouro a Cristo. É interessante isso, né? Como o mundo ele tenta esconder, ou ele tenta ofuscar a beleza da glória do Evangelho de Cristo, quando ele muda e transforma o coração dos filhos e dos pais. E aí, voltando à introdução, aproveitando o Dia dos Pais hoje, ou que nós glorificamos a Deus neste dia, agradecemos também por nossos pais. Na história de Eric Liddell, o seu pai teve papel importante na sua vida, na sua formação, na sua conversão, porque ele foi criado e ensinado a temer ao Senhor e a fazer tudo para a glória de Deus. Então, a nossa oração é que Deus, então, neste dia, promova esta grande bênção em nosso meio, que os nossos filhos, os nossos jovens, onde quer que estejam e o que quer que façam, não se esqueçam de glorificar ao Senhor. Liddell ficou conhecido naquele tempo, e isso foi um choque muito grande, e ele foi muito criticado e zombado, porque ele se recusou correr no dia que ele achava que quebraria o mandamento de Deus, porque seria num domingo, e ele sabia que não podia fazer isso, e não correu, e ele era o favorito desta prova, ele abriu mão.
E hoje nós precisamos ver tal firmeza nos pais e nos filhos cristãos do nosso tempo, que não tenham vergonha de dizer quem são, o Deus que eles adoram, o Cristo que os salvou e que eles confessam e professam. É o que o mundo precisa ver e ouvir da parte dos crentes. E aí, com base nisso, nós vamos analisar a última perseverança da igreja em Atos capítulo 2. Eu convido vocês. Atos capítulo 2 vai nos mostrar que uma das chaves, portanto, ou como os antigos diziam, a força motriz da igreja não está somente em perseverar na doutrina. Nós vimos que isto aí é importante, é basilar, não somente perseverar na comunhão e no partir do pão, mas uma chave importante para o sucesso da igreja em sua missão e para a sua perseverança está em ser ela insistentemente perseverante quanto às suas orações. Então, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, peço a preciosa atenção dos irmãos para a leitura desta passagem. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A perseverança, então, a última característica da igreja, mencionada nos primeiros momentos, nos primeiros passos, nesta caminhada inicial aqui, após o dia de Pentecostes, está em ser perseverante quanto à oração. A partir de uma doutrina correta, todas as outras áreas da vida da igreja funcionavam bem. É claro que não de forma perfeita, nós sabemos bem a respeito disto. A igreja teria que enfrentar dificuldades externas e internas, isso é fato. Mas o segredo permanece sendo o mesmo e continua sendo este aqui. A oração, ela não mudou quanto à sua prática e quanto à sua compreensão na vida dos crentes daquela época, porque todo judeu sabia de sua importância, todo judeu sabia que precisava orar, que a oração era um meio de graça fundamental para a vida do povo de Deus. E notem que nesta transição, que nós vamos ver à medida em que estivermos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, você e eu, nós vamos notar que eles perseveravam unânimes no templo, versículo de número 46. Por quê? Porque na mentalidade do judeu, eles não estavam criando uma nova religião. Eles estavam entendendo e pregando que agora as promessas antigas anunciadas no passado a respeito de Cristo estavam por se cumprir, ou estavam se cumprindo, melhor falando. De forma que agora eles estavam transmitindo ou comunicando à sua nação a verdade gloriosa de que o Cristo, o Messias prometido, já estava presente. Ele já havia cumprido a sua missão na terra, ele havia dado a sua vida por seu povo e agora, na presença do Pai, enviou o seu Espírito, capacitando a sua igreja para cumprir a grande comissão. O que nós vamos notar é que o templo ele começou a se tornar pequeno. No capítulo 3 vai dizer que eles ainda andavam no cenáculo, eles se reuniam ali. Mas à medida em que a igreja crescia, eles não tinham mais como reunir todo mundo no mesmo espaço.
o que naturalmente vai promover as reuniões inicialmente nas sinagogas e posteriormente nas casas. E o texto vai dizer que de casa em casa, então, eles faziam isso, eles partiam pão, versículo 46, de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que vai acontecer, ou o que nós vamos notar à medida em que lemos o livro de Atos, que o problema não estava em negar agora a participação no templo e que as igrejas só poderiam funcionar em residências. O que vai acontecer é que com o crescimento da igreja, as igrejas começam a se reunir, ou o povo de Deus, de acordo com a proximidade ou com a localização. O que seria mais ou menos o que acontece conosco hoje aqui. Eu sei que alguns irmãos moram muito longe do local da nossa reunião, mas como a nossa igreja é histórica e Aracaju ainda continua sendo pequena, nós percebemos que ainda há facilidade de deslocamento. Mas à medida em que a cidade cresce, nós vamos percebendo a necessidade de plantar novas igrejas em novos campos para que a grande comissão seja cumprida. Nós não vamos conseguir trazer todos para cá. Imaginem se Deus derramasse de forma poderosa uma graça, de forma que a igreja, até o final do ano, ela triplicasse o número de seus membros. Não iria caber, nós sabemos disso. De alguns anos para cá, nós não conseguimos comportar mais todo mundo. Quando nós celebramos a Santa Ceia, uma sala ao lado precisa ser utilizada, uma casa ao lado precisou ser comprada, nós projetamos, se Deus assim nos permitir, conquistar mais e comprar o estacionamento, porque a igreja precisa de maior espaço. Imagine então o que ocorreu naquele dia, quase 3.000 pessoas se convertem, mais adiante você vai ver que esse número aumenta para 5.000, e a igreja então, ela vai começando a se espalhar, e esta era a ideia mesmo. A dispersão depois vem, ou a perseguição vem para que a igreja se espalhe mais, porque a missão precisaria ser cumprida e o evangelho, ele necessitava ser pregado. Então, falando sobre perseverança na oração, voltando para o tema hoje, desta manhã, notem que a oração, portanto, não deixou de ser uma prática perseverante por parte dos crentes naqueles dias, não era estranho para eles. E aí nós vamos ver que na história da igreja, a oração, ela sempre fez parte da vida diária do seu povo. Se vocês observarem comigo, Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, depois que Pedro e João são soltos e eles procuram os irmãos, a partir do versículo 23, quando os crentes ouvem as notícias e ouvem o que aconteceu, tudo o que aconteceu com eles, eles rendem a Deus graças por meio de uma oração e suplicam a Deus poder para testemunhar através da oração. Você vai observar, à medida em que lemos o livro de Atos, várias passagens ou momentos apresentando a igreja reunida para orar, cultuando a Deus. A oração sempre fez parte deste momento gracioso, especial e que revelava esta perseverança do povo na caminhada cristã. Então, quando você e eu pensamos sobre este assunto, e aqui me permitam fazer uma aplicação muito prática, nós hoje estamos aprendendo e estudando juntos o livro de Atos dos Apóstolos, e temos visto que o poder da igreja dado no dia do Pentecostes foi um poder para que a igreja testemunhasse do Evangelho de Jesus. E que o fervor espiritual da igreja de Cristo estava em ser perseverante nesta doutrina dos apóstolos, que consequentemente faria com que a igreja caminhasse em unidade, que a igreja compreendesse a importância dos sacramentos, que a igreja revelasse a sua dependência em Deus por meio da oração. Pois bem, recentemente um dos grandes líderes da nossa denominação, publicamente ele falou isso, então publicamente eu posso fazer uma crítica. Ele, em uma entrevista, disse que os reformados precisam do fervor pentecostal, que nós precisamos unir doutrina reformada com unção pentecostal, porque é o que está faltando para a gente. Na realidade, o seu comentário foi de uma infelicidade tão grande
que a perseverança na doutrina dos apóstolos vai fazer, consequentemente, com que a igreja seja fervorosa. E fervor espiritual não implica em gritaria, em aleluias multiplicados no meio da igreja, não implica em sapatinho de fogo, não implica em línguas estranhas sendo manifestas no meio do povo, não implica em uma supervalorização da ignorância em detrimento do estudo da palavra. Mas o estudo sério da palavra vai mostrar como os crentes precisam mais dobrarem os seus joelhos em oração. É aí onde a igreja começa a perder o seu fervor espiritual. Quando ela não entende mais que a perseverança na doutrina dos apóstolos conduzirá a igreja de Cristo a ser fervorosa espiritualmente em oração. E ser fervoroso em oração não significa fazer oração gritando, nem buscar determinadas manifestações supostamente do Espírito, para que então a igreja demonstre o seu poder. Já expliquei aos irmãos que tais sinais e prodígios que eram feitos em Atos 2,43 se deram por intermédio dos apóstolos, de forma que, quando nós perseveramos na mesma doutrina, nós cremos que a oração ainda revela a sua bênção de Deus, ou a bênção de Deus sobre o seu povo, fazendo-o mais humilde e dependente, e não criando aquela ideia tão comum no movimento pentecostal brasileiro: fulano tem a oração mais poderosa, fulano tem a oração mais forte. Isso não é bíblico. O bíblico é você ser perseverante em oração, é entender a importância da oração para a vida do povo pactual de Deus. E aí, se você tomar comigo capítulo 21 da nossa confissão de fé, que fala sobre culto, olhem só o que diz a confissão que nós professamos a respeito de oração. A oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio de seu Espírito, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Que fervor pentecostal, coisa nenhuma! A nossa própria confissão já nos remete para a Bíblia e diz que a oração do crente, em nome de Cristo, deve ser feita com fervor. E este fervor é acompanhado de humildade, amor e perseverança. E aí, vejam só que interessante. Se for em voz alta, deve ser proferida em uma língua conhecida dos presentes. Ela precisa ser entendida. O que é que adianta você orar em outra língua se o povo não entende o que você está dizendo? O que é que adianta você celebrar uma missa em latim se o povo não sabe o que está sendo dito? Se eu não sei o que a pessoa está dizendo, eu não digo amém no final, não. Tem gente que diz. E eu sei lá o que ele falou. Porque você precisa entender, porque a oração ela precisa ser inteligente. E ela deve ser acompanhada de gratidão, porque ela é parte do culto que nós prestamos a Deus. Aí, parágrafo 4, a confissão de fé diz: a oração deve ser feita por coisas lícitas e por toda classe de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro. Por isso que nós oramos, como a Bíblia diz, pelas famílias, oramos pelos pais, pelos filhos, pela conversão do nosso cônjuge, pela conversão do nosso pai, pela conversão do nosso vizinho, oramos pelos governantes e oramos para que Deus abençoe os nossos futuros filhos, se assim Ele nos conceder. Mas a confissão conclui dizendo assim, olha: mas não deve ser feita esta oração em favor dos mortos, nem em favor daqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Ela lembra que nós não devemos orar por aqueles que já morreram,
Mas com gratidão a Deus, nós louvamos ao Senhor pelo tempo que estes conviveram conosco. Nada muda mais depois que a pessoa morre, segue-se o juízo, a Bíblia nos diz. E o que significa dizer não orar por aqueles que cometeram pecado para a morte? Esta é uma das expressões mais difíceis da Bíblia e que ainda hoje alguns cristãos acreditam que este pecado para a morte é o suicídio. Não tem nada na Bíblia a respeito disso. Mas a sua relação está com aquela blasfêmia deliberada contra o Espírito Santo de Deus, rejeitando a obra de Cristo Jesus. Este homem chega ou alcança tal grau de impiedade que o apóstolo então diz: olha, por esse eu peço que vocês não orem não orem por eles. Então, olhem a importância da oração e veja como nós mesmos já aprendemos na palavra a respeito do seu fervor. E que não tem nada a ver com buscarmos experiências extra-bíblicas ou acreditarmos que a oração deve ser feita de uma forma que nós não compreendamos a sua importância. Perseverar na oração é semelhante ao que nós encontramos aqui. Voltem para Atos 4, por favor, e verifiquem comigo quando os apóstolos foram soltos da prisão. E vejam como é interessante. Eles foram ameaçados, versículo 18, pelos religiosos de seu tempo, receberam uma palavra de ordem, que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João então responderam o seguinte: julguem vocês se é justo diante de Deus ouvi-los antes do que a Deus. Se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E versículo 20 ele então conclui: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles disseram: a gente não vai parar de pregar. Quando eles voltam então e se reúnem com a igreja, versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Agora vejam o que é oração. Ouvindo isto, versículo 24, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isto é oração, a oração inteligente, a oração que parte de um coração piedoso, que conhece a palavra, que ora segundo a palavra, a oração que reconhece a soberana vontade de Deus, o propósito de Deus em ter enviado Jesus Cristo para salvar o seu povo. E aí vejam a petição, ela vem no versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Santo Espírito, o Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isto é fervor espiritual. Século XIX, final de uma reunião de presbitério na América, dois pastores voltaram de uma reunião, de um encontro de pastores, e um deles então, reunido o presbitério, disse: irmãos, nós precisamos recuperar a prática e a perseverança quanto à oração. Então aquele ministro mais idoso, mais velho, levantou a sua mão e disse: quantos aqui dedicam-se à oração meia hora por dia? Ninguém levantou as mãos. 15 minutos, ninguém. Ele então concluiu: aí reside o local onde nós estamos perdendo a batalha. A oração então que
é fruto da nossa confiança no chamado de Deus, nas promessas da palavra de Deus, no que Jesus Cristo nos ensinou, mandou fazer, prometeu e nos garantiu, nos conduzirá a orar assim como os discípulos nos dias apostólicos. Ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão. Nós não negamos que quando oramos podemos rogar a Deus que manifeste o seu poder e segundo a sua vontade Ele se manifeste, cure o enfermo, levante o fraco, fortaleça o abatido. Não negamos isso. O problema é que nós não oramos assim. Nós perdemos, irmãos, o fervor espiritual que sempre foi característico do povo de Deus desde os primeiros séculos da era cristã e que foi característico da vida dos nossos pais reformadores, dos nossos pais quando trouxeram o evangelho para cá. Leiam um pouco a história do jovem Ashbel Green Simonton, está mais uma vez no boletim dominical. Na última sexta-feira comemoramos 157 anos de presbiterianismo no Brasil. Simonton deixou o seu conforto, deixou os seus pais, deixou o seu país, sabendo que o Brasil tinha muito mais doenças do que hoje. Ele veio solteiro, ele veio sozinho, ele não sabia nem falar português. Viveu por pouco tempo. Retornou para visitar a sua mãe, e aí quando volta para o Brasil vem casado. Sua criancinha nasce e sua esposa dias depois morre, jovem, e ele fica viúvo também. Mas então, pouco espaço de tempo, quanto trabalho Simonton realizou. Quantas coisas ele fez. Eu relacionei algumas aqui para vocês, depois vocês verifiquem. Se você ler o seu diário, que está acessível, diário de Simonton, você vai perceber como tudo o que ele fazia estava regado à oração, dependência do Senhor. É o que de fato nós precisamos, irmãos. Eu vou lembrar mais uma vez a vocês aqui a importância de nos reunirmos para orar durante a semana. Nossas reuniões de oração são fracas porque nós não temos disposição de nos reunirmos para orar. É fato. Não me venha com a desculpa de que sua criança é pequena. Eu não gosto de usar desse argumento, não. Mas se fosse assim, nenhum pastor viria para a igreja porque o seu filho nasceu e é pequeno e ele não pode trazer. Sempre veio, começou a estudar, vem para a igreja, no outro dia, 5 da manhã, acorda, não morre. Não morre. Mas a gente cerca os nossos filhos de tantos cuidados e proteção ruins. Ao invés de ensiná-los na escola do Espírito, a aprenderem a palavra, a amarem o Senhor e a orarem com os irmãos, sabe o que é que vai acontecer quando crescerem? Vão chegar atrasados, como muitos de vocês chegam na igreja. Oficiais da igreja chegam atrasados. Ah, pastor é minha mulher, ah, pastor é o meu filho. É você, falta de liderança, que tem que acordar cedo, que tem que ajudar sua mulher, que tem que fazer o café, que tem que mover o povo de sua casa e dizer, vamos para a igreja. A gente não faz isso. É aí onde está a falta do nosso fervor, porque não parte do coração. Aí onde nós perdemos na batalha os nossos filhos para o mundo, porque não estamos lhes ensinando as coisas mais importantes da vida. Ah, pastor, mas no outro dia ele tem que acordar. Tadinho, as olheiras acordam, não morre não. O menino vira homem. Aí a gente vê os meninos crescendo, aí começam logo a rebolar. A gente cresce e ensina a menina a ser moça, ensina a ser homem. Acorda, meu filho. Ninguém nunca morreu. Eu posso perguntar a todos os velhinhos de cabeça branca aqui. Muitos que andavam quilômetros a pé para ir à igreja,
e voltavam quilômetros a pé. O pai a cavalo e os meninos, a menininha pequena no colo do pai a cavalo ali, e os pequenininhos seguindo ali, andando no chão de terra, batido. Roupa amarelinha, estava branca amarelinha do pó, ninguém morreu. Está todo mundo aqui. Ou quem morreu já morreu feliz e foi para o céu. Mas a gente, quanto mais tem conforto, mais fica fraco e mole. Meus irmãos, nós precisamos resgatar este fervor. A reunião de oração, ela é importante. Ela é fruto do exercício espiritual que trabalhamos em nossos lares, em nossas casas. É importante que este exercício seja feito particular, familiar e publicamente. Mas nós precisamos de homens de Deus que tenham isto como prioridade. Oração, como diz o nosso breve catecismo, é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com confissão dos nossos pecados e um reconhecido agradecimento por suas misericórdias. A oração não é simplesmente fazer pedidos a Deus, mas vejam, é um santo oferecimento dos nossos anseios, dos nossos desejos. Aí às vezes você chega para mim e diz: pastor, ore por mim, você nem ora por você mesmo. Você não pode transferir a responsabilidade e a bênção que Deus conferiu para você, porque você é parte do povo de Deus. Lembrem-se, irmãos, como é importante observarmos e vermos como a Bíblia nos fala a respeito do orar sem cessar, do orar sem esmorecer, sem desanimar. Pergunta 99 do breve catecismo diz: qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar em oração? Para que a gente aprenda a orar? A resposta é: toda a palavra de Deus é útil para nos orientar em oração. Mas a regra especial de direção é aquela forma de oração que Cristo ensinou aos seus discípulos e que geralmente é chamada de oração dominical. Ela ficou conhecida como oração do Senhor também pelo pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E aí, Jesus Cristo entregou uma forma ou modelo de oração para a gente. Você pode começar a orar e a aprender a fazer isto à medida em que você lê e estuda a palavra. Eu lembro aqui do primeiro dia, depois de convertido, batizado, o pastor Franklin me pediu para orar. Foi numa reunião de quarta-feira. Parecia que minhas pernas iam quebrar tudinho, tremeu tudinho as pernas. Eu não sabia nem orar direito ainda. Mas a minha participação e presença nas reuniões de oração foram me moldando à medida em que o pastor dizia: ore e leia os salmos e ore. Você aprende a orar, da mesma forma que você aprende a comer, você aprende a ler, você aprende outras áreas da vida. A oração, ela é aprendida à medida em que a gente lê a Escritura, estuda a Escritura e se exercita neste meio de graça. O problema maior, irmãos, não é que nós não saibamos ler, não saibamos para onde ir. O problema maior nosso, como cristãos presbiterianos, é a nossa falta de comprometimento com aquilo que mais importa. E aqui, mais uma vez, me permitam uma observação. As reuniões de oração da igreja não são tão bem frequentadas como podiam ser. Não é por falta de transporte, que eu sei que alguns têm dificuldades, o centro à noite é mais perigoso, mas a maioria tem carro. Outros irmãos que não têm transporte poderiam vir, se os que têm transporte tivessem disposição de levá-los em casa, mas não fazem, nem os animam.
E olhe que com carro você vai para qualquer lugar. Outro problema muito claro, perceptível, estou dizendo aqui em linhas gerais, não se preocupe a quem você dá determinada desculpa, que ela é plausível. Eu tenho um problema de saúde, pastor, eu tenho uma dificuldade tal, eu tenho uma dificuldade, eu não estou analisando isso, eu estou analisando o bojo, o geral. Outra questão que me faz observar e perceber que não existe essa dificuldade toda para participarmos de reuniões de oração, é porque às vezes eu vejo que irmãos têm facilidade em participar de outras reuniões no meio da semana, mas para a reunião de oração sempre há uma dificuldade. Se vocês estivessem trazendo seus filhos, que preciosidade Deus está nos dando, a oportunidade de treiná-los em oração aqui, na igreja. Eu fico tão feliz quando um pai traz um filho, e às vezes ele sai de lá, do último banco, se ajoelha aqui e vem orar com o pastor. Você perde a oportunidade de trazer o seu filho para ser treinado em um livro de sabedoria excepcional, o livro de Provérbios. É uma questão de prioridade, irmão. Olha, pastor, eu vendo o trabalho, está correndo e tal, eu já mandei botar, tem café aqui, tem pãozinho, é só você lavar a mão. Você come. Então, não inventa desculpa, dá para vir para a igreja, dá para vir. É só você colocar em sua cabeça a importância da reunião de oração, da participação da vida de oração da igreja, do treinamento quanto ao seu filho em oração, e nós vamos começar a perceber como a igreja ela começa a respirar de forma nova. Um antigo pastor dizia que assim como nós precisamos do ar para respirar, o nosso corpo necessita, ele completava e dizia, a nossa alma precisa de oração, respirar a oração. E aí oração, irmãos, não é somente, pastor, eu oro em casa, não, é o que envolve o exercício da oração. Vejam que no livro de Atos você vai encontrar sempre a igreja junta, unida, orando. A gente sente que a igreja está próxima. Por exemplo, uma família recentemente perdeu seu ente querido, ela está de luto. Que diferença faz em você mandar uma mensagem estando perto e você estar com ela estando perto? Abraçar, chorar, mesmo calado, ele vê que você está ali, ao lado, faz toda a diferença. Assim é a caminhada do crente na vida de oração. Ele ora sim, em particular, em secreto, a Bíblia manda, mas não deixa de congregar, se reúne com os crentes, incentiva os seus filhos. Pais que trazem os seus filhos para a igreja desde pequenos, são treinados e treinam os seus filhos. Não aguenta às vezes o cansaço, é pequenininho, volta para casa dormindo, chega em casa, você está carregando no braço, mas vai chegar um tempo que você não vai precisar mais carregar no braço. Ele vai sendo moldado, ele vai aprendendo, ele vai sendo treinado, e ele nunca vai esquecer que seu pai não deixou de levá-lo para a reunião de oração da igreja. Então, irmãos, eu concluo lembrando que nós não precisamos de fervor pentecostal. Na realidade, nós temos aprendido que o movimento pentecostal trouxe mais problemas do que benefícios para a igreja brasileira. Mas tomando aqui uma palavra explicativa e importante, dada pelo vice-presidente da nossa igreja, do Supremo Conselho da nossa igreja, o pastor Augusto Nicodemos, pregando sobre o assunto, ele diz que fervor espiritual é fazer o que a Bíblia manda. A Bíblia manda orar, a gente tem que orar. A Bíblia manda a gente honrar pai, a gente tem que honrar. A Bíblia manda a gente amar a esposa, a gente tem que amar. Esposa se submeter ao marido, ela tem que se submeter. Isto é fervor espiritual, é vida espiritual. Não é esse reteté dos infernos que infelizmente nós estamos vendo nos arraiais ditos evangélicos e que está
tentando passar uma ideia de verdadeira espiritualidade. Espiritualidade é esta, é viver perseverante e crente nas promessas de Deus, anunciar o seu evangelho, pedir a Deus intrepidez para pregá-lo e fazer o que a Bíblia manda. Aí é onde entra a importância da oração, porque eu, por mim mesmo, por minhas forças, sou incapaz. Eu não tenho poder para converter o meu filho a Cristo. Eu não tenho forças para convencê-lo de que lá fora o mundo vai tragá-lo, engoli-lo e destruí-lo. Eu não tenho tal poder de convencimento, ainda que seja boa a minha argumentação. Mas eu apresento a Escritura e digo: meu filho, dá-me o teu coração, e faço isso regado no jardim de oração de Deus, clamando em nome de Jesus pela vida dele, por sua salvação. É assim que funciona. Isso é fervor e que necessitamos resgatar, irmãos. Martinho Lutero não saía para trabalhar, a história diz, e ele trabalhava muito, antes de dedicar-se pelo menos 5 horas diariamente em oração. A gente ora tão pouco, irmãos, e a gente pensa que aquela mensagenzinha de Facebook vai resolver o problema. Que Deus te dê um abençoado dia. Não é assim? É a oração do Facebook, né? Aí bota a mãozinha juntinha assim. Essa é a superficialidade do nosso tempo. Que falta maior dedicação e amor e sacrifício, porque envolve sacrifício para um bem maior. Se você começar a trazer o seu filho vai começar a ver que o outro amiguinho da igreja está vindo, outro irmão da igreja, e aí isso se torna mais uma vez uma prática comunitária. Não substituam, irmãos, o estudo da palavra, não substituam, irmãos, a reunião de oração, não substituam, irmãos, a importância de congregarem-se pela passagem do Rio Jordão. Está passando na TV, né? Mas isso não é Bíblia. Quando não é pior, né, que você substitui por outras coisas, outros programas. Não perca o seu tempo com aquilo que nós já acabamos de aprender com o livro do Eclesiastes, que é névoa e vapor. Mas entendamos a vida e o mundo, compreendendo o que é mais valoroso e o que mais importa, sendo perseverantes em oração. O que aconteceu na igreja de Atos, e você então percebe quando volta para Atos 42, aqui eu fecho o assunto, é que no versículo 43, em cada alma havia temor, porque esta igreja perseverava em conjunto na doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Que tudo, versículo 44, todos os que creram estavam juntos, porque perseveravam em oração, tinham tudo em comum, porque perseveravam em oração. Eles assistiam os mais necessitados, vendendo as suas propriedades quando havia necessidade, porque perseveravam em oração. Perseveravam unânimes no templo, de casa em casa partiam pão, com alegria e singeleza de coração tomavam as suas refeições, porque perseveravam em oração. E finalmente, versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, porque eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. E assim o Senhor abençoava o seu povo e acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. É o que nós precisamos. Não necessitamos de mais nada. Precisamos resgatar esta prática tão esquecida. Precisamos orar mais, precisamos escrever as nossas orações e guardá-las e lê-las de novo. Não há pecado nisso, é uma prática tão antiga, tão bonita e eficiente. Precisamos ensinar os nossos filhos a orar, e à medida em que eles aprendem, nós vamos então moldando a oração deles, orientando-os para que eles amadureçam assim também nesta perseverança graciosa. E como nós vamos ouvir hoje mais uma vez uma palavra aos pais,
A minha oração é que todos estejamos de coração e mente abertas para recebermos a palavra de Deus. É nossa responsabilidade, primeiramente falando. Não podemos nos esquivar. Nós precisamos resgatar a perseverança na oração. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, falhamos em muitos momentos, pecamos contra o Senhor, não somente quando de forma deliberada transgredimos a Tua lei, mas muitas vezes quando somos omissos. Perdoa-nos, ó Senhor, pois não temos dado a importância real, a necessidade dos nossos dias, a perseverança na oração, como este meio de graça tão importante para o seu povo tem sido negligenciado em nossos tempos, em nosso tempo. Ó Senhor, perdoa-nos por não termos dedicado o tempo necessário da nossa vida à oração e ajuda-nos a corrigir este erro. Ó Senhor, anima a Tua igreja para que assuma o compromisso de se somar à reunião de oração, que é um momento tão sublime, que congrega a sua igreja, que reúne os crentes, e de forma especial aos mais jovens. Ó Senhor, que não se esqueçam do que aprenderam com seus pais, quando no passado eram trazidos para a igreja, para as reuniões de estudo da palavra e de oração. Necessitamos muito de Ti, Senhor, precisamos de graça, porque naturalmente encontramos desculpas, nos esquivamos, é a falta de tempo, é a correria do trabalho. Eu iria para a igreja sem comer nada, os meus filhos precisam dormir cedo. Ó Senhor, e todas estas desculpas, elas caiam por terra diante daquilo que nós aprendemos na palavra e que nos mostra que a nossa alma e espírito precisa respirar o ar da oração, o ar que vem da oração, que fortalece a nossa alma. Que possamos entender que, quando oramos, oferecemos ao Senhor os nossos desejos pela mediação do Cordeiro Jesus Cristo, e que Ele, junto ao Teu trono de graça, ó Pai, intercede por nós. É somente com base nesta convicção e certeza que podemos aqui pedir ao Senhor que tenha compaixão de nós e que resgate em nossa alma o fervor espiritual, o amor e a paixão pela oração, nos tornando perseverantes não somente na doutrina, mas que esta doutrina produza efeitos e nos leve a viver de forma piedosa, confiando ao Senhor a nossa vida, descansando no Senhor que é soberano e humildemente clamando todos os dias por Tua igreja, por nossa casa, por nossos filhos, por nossos pais, por todos aqueles por quem devemos orar. Abençoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém.